Cade acorda com o alarme e pela primeira vez não sente estranhamento. O quarto é o mesmo. O som é o mesmo. O horário é o mesmo. O que mudou é a ausência de dúvida. O ciclo não é mais um problema a ser entendido. É um ambiente a ser atravessado. Ele se levanta com calma. Os movimentos são precisos, econômicos. Não há mais ajustes desnecessários. O corpo aprendeu o que a mente já aceitou. Não existe retorno ao ponto inicial. Só continuidade. No corredor, os soldados passam por ele como sombras funcionais. Cade percebe algo inquietante. Não consegue mais lembrar quantas vezes cada um morreu. Não porque esqueceu, mas porque deixou de importar. A repetição começou a apagar o excesso de memória. Rita aparece no fundo do corredor. O olhar se cruza por um instante breve. Não há cálculo ali. Há reconhecimento silencioso de que algo está se perdendo. E não é apenas tempo. No transporte, Cade se posiciona mais à frente do que nunca. Rita fica atrás. A distância não é estratégia, é consequência. Eles já não compartilham o mesmo mapa do dia. Quando a porta se abre, o campo reage de forma diferente outra vez. Não há explosão inicial. Não há espera tensa. O ambiente responde de maneira fluida, como se já tivesse incorporado a presença de Cade além do limite. O ciclo não o testa mais. Ele o integra. Cade avança. Os ataques surgem com precisão previsível, não caóticos, não defensivos, quase cooperativos. O campo reage como um sistema que aprendeu a funcionar com aquele nível de avanço. Isso o assusta. Ele percebe que quanto mais atravessa, menos resistência encontra, não porque está vencendo, mas porque está sendo absorvido. Rita reage a perigos que Cade já não enxerga como ameaça. Cade ignora as zonas que Rita tenta evitar. Eles não estão errados. Estão em camadas diferentes do mesmo dia. A morte vem cedo, sem drama. O alarme soa. Cade desperta com uma sensação nova, continuidade interna. O ciclo reiniciou, mas algo nele não voltou. Pequenas lacunas surgem na memória. Não de eventos importantes, mas de pessoas. No corredor, um soldado fala com ele. Diz algo que deveria provocar reação. Cade responde automaticamente, sem entender o conteúdo. A empatia começa a falhar. Rita se aproxima. Você está ficando diferente. Cade não discorda. Na batalha seguinte, ele decide testar algo inquietante. Ele não acelera. Não tenta atravessar mais fundo. Apenas mantém o nível atual de avanço. O campo responde com estabilidade quase perfeita. Não há colapso. Não há falha. Não há necessidade de correção. Cade entende. O sistema encontrou um ponto de equilíbrio com ele dentro. Isso significa que atravessar mais fundo não será mais uma ruptura. Será uma transição permanente. A morte vem como encerramento funcional. O alarme soa. Cade acorda incomodado. Não pelo risco, pelo significado. Ele percebe que o ciclo não está apenas testando quem sobrevive, está filtrando quem permanece humano o suficiente para se importar. Na batalha seguinte, Rita é atingida cedo, não fatalmente. Ela cai fora da rota. Cade vê com clareza. Salvá-la agora não criaria colapso. O sistema já se ajustou para isso. Mas algo dentro dele resiste. Ele hesita. Esse segundo não quebra o campo, mas o afasta de Rita de forma definitiva. Quando ele chega perto, ela já está fora do alcance operacional. O sistema não reage. Apenas segue. A morte vem depois. O alarme soa. Cade desperta com uma clareza desconfortável. Avançar demais não exige mais sacrifício externo. Exige abandono interno, de vínculos, de reação, de cuidado. No corredor, Rita passa por ele e diz algo que o atinge mais do que qualquer ataque. Se continuar assim, você não vai precisar de mim, e eu não vou precisar de você. Cade entende que essa não é uma ameaça, é um diagnóstico. Na batalha seguinte, Cade tenta algo que não havia tentado desde o início do looping: sentir novamente. Ele desacelera, observa mortes laterais, presta atenção em vozes, em erros pequenos, em detalhes que antes ignorava. O campo reage mal, ataques se tornam erráticos, a instabilidade volta. O sistema rejeita a tentativa de regressão. A morte vem violenta. O alarme soa. Cade acorda respirando fundo.
Ele entende agora o dilema final que se aproxima. Ou continua avançando e aceita a perda progressiva do que o torna humano, ou resiste ao avanço e enfrenta um sistema que já não tolera a hesitação. Ele se senta na cama, encarando o teto, com a sensação clara de que o ciclo não vai permitir um meio-termo por muito mais tempo. O próximo passo não será técnico, será existencial. Se essa história continua te acompanhando, escreve nos comentários. Até onde vale avançar se no processo você começa a se tornar alguém que não reconhece mais? O ciclo continua. Nos vemos no episódio 10. Se essa narrativa fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios.